faltas de ninguém. Esqueça. Uma brincadeira. Foi pra dizer isso que o senhor passou? Que o senhor passou toda manhã procurando por mim? Esperei a todas as tardes. Minha maior esperança era voltar a vê-lo. Está trancada por fora. Meu Deus, o que vamos fazer? Sim, claro. No momento me parece a mais apropriada. A vida se tornaria uma experiência muito mais triste, mais dolorosa do que já é. Te admiro, te respeito e te amo. Olá, pessoal. Eu sou a Ana Luísa Santiago, colunista do Globo, e esse é o Videocast Novelão. Aqui a gente trata de produções marcantes da nossa televisão. O tema hoje é a Escrava Isaura, de 76, é uma obra de Gilberto Braga, adaptação do livro de Bernardo Guimarães. E para falar dela, eu estou aqui com os protagonistas, Edwin Luiz, Lucélia Santos. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigado você pelo convite, foi ótimo. Queria começar com Lucélia, 19 aninhos na época, né? Quem era aquela Lucélia? Que sonhos ela tinha ali? Sonhava em fazer novela mesmo? Quem era aquela atriz que estava surgindo ali naquela... Era exatamente essa que está aqui hoje. Literalmente, sou um pouco mais velha, mas totalmente a mesma pessoa, não é, Edwin? É verdade. Não mudei nada. Luciano sempre falou que a pessoa mais fiel a si própria é ela. É verdade. É muito pragmática e focada, né? Posso me meter? Claro, claro. É melhor ele falar. Lucélia vendo de longe, eu que tenho uma história com ela, é impressionante. A Lucélia, aquela de 19 anos, você olha a Lucélia brincando com o neto ou no estúdio de gravação, é uma menina de 19 anos. Você fala, gente, essa mulher está com 68, né? 68. Ainda não completei? 68, por aí. Eu estou com 78. Enfim, a Lucélia continua uma mente e um estado de espírito também corporal de uma adolescente. É impressionante. Muito obrigada, Edwin. E a recíproca é verdadeira. O Edwin está muito bem. A gente teve a oportunidade de conviver juntos há pouco tempo. Não, você é um menino. É impressionante, porque eu conheço muitos homens da idade sua e você realmente tem um pique e uma disponibilidade para a vida e uma saúde física que é muito bonito de ver. Ótimo, olha. Parabéns. Começar um programa Começamos bem. Com esses elogios todos é maravilhoso. Muito bom. Mas e aquela atriz, sonhava em fazer novela realmente? Olha, eu sempre fui muito, muito, muito diferente do romantismo que vocês fazem sobre a personalidade de uma atriz. Uhum. Eu era uma pessoa de 18 para 19 anos, mas eu era totalmente madura. Eu tinha feito um curso de formação e eu era muito séria. Então eu me considerava uma atriz pronta para trabalhar em qualquer veículo. Televisão, cinema, teatro, eu era pronta. Eu tinha feito formação com Eugênio Kuznat, o que não é pouca coisa. E eu me sentia muito segura. Então, é muito raro você ter um ator, uma atriz dessa idade, tão seguro quanto eu era. E isso não era uma pretensão, era uma realidade. O que eu não conhecia, eu disse isso na entrevista que eu dei para a Globo News há pouco, era o veículo, era o enquadramento de câmeras, que no teatro eu dominava muito melhor o espaço. E quando você está num estúdio, a relação com a câmera muda totalmente o padrão da atuação. E aí o Rubens de Falco, que foi a primeira pessoa com quem eu contracenei, foi um gentleman, ele foi extraordinário comigo, extremamente compassivo, porque ele percebia que eu tinha uma concentração absoluta e ele percebia que eu me perdia com as câmeras e ele me posicionava em cena, na cena, durante a cena. A gente estava contracenando, ele me ajeitava um pouquinho para me favorecer. Sabe? Eu fico emocionada quando eu falo isso, porque é lindo um colega que ajuda uma atriz iniciante dessa forma
tão bonita. Eu tive muita sorte, né? Muita sorte. E Edvin, quando você soube que ia fazer par com a Lucélia, quando vocês se conheceram na novela mesmo, né? O Edvin entrou depois. Eu conheci a Lucélia num momento muito especial. A Lucélia já era um fenômeno quando eu entrei. Porque eu entrei acho que uns 3 meses depois, se não me engano. O Aladim deve saber melhor do que eu. O Aladim é um rapaz que conhece tudo da história da Lucélia, tá aqui junto com a gente, né, Aladim? Mas enfim, eu entrei no Hoje a Festa é Sua. Foi lá que eu entrei na TV Globo. Uau, Foi a primeira vez. incrível. Me levaram para lá, eu fazia uma peça de teatro, eu tinha vindo fazer A Margem da Vida com a Beatriz Segal, e aí eu já estava contratado pela TV Globo, Lindo espetáculo. sem gravar nada, fiquei esperando o meu momento, não assisti a novela porque eu fazia teatro. Aí um dia falaram assim, vamos gravar a mensagem de final de ano da Globo. Aí cheguei lá, tímido, eu era muito tímido. Sempre fui piadista, assim, mas piadista assim de 3 pessoas. Mas cheguei muito tímido e eu fui abraçado por essa criatura que já era um fenômeno nacional. Eu fui abraçado por ela de uma forma tão carinhosa. Ela me pegou, ela percebeu, deve ter percebido, em cima dos seus 19 anos, me pegou pela mão, não me soltou, e onde ela ia, porque ela sabia, devia saber, a gente nunca conversou sobre isso, ela devia saber que ela iria aparecer, ela estava fazendo muito sucesso, que iam enquadrá-la. Ela me agarrou e onde ela ia, ela me puxava, eu fui atrás dela. Então, Que lindo. eu fui muito abraçado por Que lindo, ela, que lindo. logo no começo da novela. E a gente tem uma foto linda nossa desse dia. Tem uma foto linda. Eu tenho. Essa foto é linda, uma luz incrível. Me manda essa Que eu foto aí. tô deitado em No você, meu colo. né? É linda essa foto. A química, então, já bateu de cara ali, né? A química já bateu de cara bateu, ali pra bateu. novela. A Lucélia é difícil a gente falar assim, que parece que eu estou aqui para falar, mas a Lucélia é uma pessoa muito especial. Ela realmente é uma pessoa especial. Os sucessos que ela fez nesse país e no mundo, eu sempre falei, hoje em dia eu até precisaria rever um pouco, que eu sempre tive um pouco de humildade, mas eu sempre falei que o resultado, a qualidade da novela se deve a ela, eu acho. Eu acho que foi um momento mágico entre um texto, um diretor, uma boa escolha que peitou. A Lucélia não era a atriz ideal para aquele papel, todo mundo foi em cima disso, achavam que tinha que ser mais morena, que tinha que ser mais voluptuosa, mais mulher. E a Lucélia chegou uma menina, branquinha, com um dentinho quebrado, né, que você tinha aqui na frente, meio vesguinha. É impressionante, tinha uma pintinha no nariz. Enfim, não era, me perdoe, não era aquele protótipo, né, da protagonista de uma novela que ia enlouquecer 3 homens. O Rubens de Falco, o Pirilo e eu. É verdade. E a mágica que causou no mundo, gente, no mundo, ela foi idolatrada por Fidel Castro, gente, não é pouca coisa. Parava-se os discursos para ver. Enfim, eu acho que a Lucélia é uma grande fator do sucesso. É claro que tem outras coisas que deram um caldo junto. Aproveitar o gancho que o Edwin falou do sucesso internacional. Segundo a Globo, a novela já foi exportada para mais de 120 países e a exibição recente agora foi na Polônia, na TVP Kobieta, que é um canal dedicado... Como é que é? Tá na Colômbia atualmente? Na Polônia. Na Polônia. De novo? Já passou, Nossa, A eu tive lá em exibição- 86. Nós fomos juntos, não, eu fui com o Rubens. Eu já me A vi gente era falando artista polonês, pop. Não, mas já vi. passou em 86 na Polônia. Então, É uma reprise. a exibição mais recente, mais de 120 países. E queria aproveitar, então, para mostrar também, que aí aproveito, a Lucélia já conta das viagens dela, que o Edwin já falou de Cuba. Aqui, ó, o álbum da época de figurinhas. Esse é de Cuba? De Cuba. O álbum de figurinhas da época. Tem aqui também, ó, o vinil Olha da que Venezuela. Olha que bonitinha. Olha lá. que Isso é linda. cubano?
Venezuela. Venezuela. Aquele álbum é da Venezuela, eu Venezuela. cheguei aí. Você foi para Venezuela também, né? Fui, Você foi rapidamente. junto? Nem lembro. Fomos juntos para Fomos Venezuela. juntos, é. Fomos juntos. Vou Eu me mostrar lembro. logo todas as coisas internacionais, e aí vocês já comentam do. Ó, esse é o livro. Na Alemanha. E esse aqui que eu tô muito interessada em saber como foi. Esse show na Hungria. Que acho que você cantou lá, foi isso? Não, Você não foi um show, apresentou. foi um evento como tinha. Quando a gente fazia umas viagens assim, tinha. Eles sempre escolhiam uns espaços grandes, porque tinha mil pessoas. Da Polônia foi assim. Na Polônia foi uma loucura. Na Polônia a gente não conseguia sair do hotel. Parecia grupo De rock. rock, que a gente tinha que passar pela cozinha. Entrar e sair do hotel pela cozinha do hotel. E tinha segurança no corredor na Polônia. Era um horror. Achava aquilo tudo uma loucura. A gente acenava da janela para a população, eu e o Rubens. E ele dizia, que é isso? Eu falei, vai lá, acena. Aí a gente combinava de 10 em 10 minutos a gente saía e acenava para a população. Mas isso aí, eu não sei se foi na Hungria ou na Polônia. Nos dois lugares teve algo semelhante, que eles lotavam estádios esportivos. Na China também, o meu prêmio na China tinha mais de 15 mil pessoas, ou mais. Era um estádio gigante, umas 30 mil pessoas. E você não tinha o que fazer, né? Você vai receber um prêmio, num lugar de 30 mil pessoas, eles estão esperando uma cantora pop. Aí eu não tive dúvida, comecei a cantar qualquer coisa. Eu estava com uma roupinha assim, isso foi na China. Eu estava de tule preto, com uma fita vermelha na cabeça. Aí eu comecei a cantar, eu não sabia, eles não entendiam nada do que eu dizia. Aí eu cantava o chorinho, que eu cantava em Lola Moreno, só que eu não me lembrava a letra. Aí eu fazia e fiquei de papapá na China aí uma meia hora. E lá também eu cantei alguma coisa. Se foi na Hungria, eu cantei qualquer coisa em húngaro, e se foi na Polônia, eu cantei em polonês. E num dessas aparições, eu estava com o Pedro. O Pedro foi comigo. E eu também estava com alguma roupa de bailarina, assim, o Pedro estava com um terninho, com gravatinha borboleta. Eu acho que num desses dois aí. Mas não é que eu fui cantar, não é isso. É que chegava na hora, as pessoas queriam ouvir a sua voz. Sim. Na verdade. Não adiantava você falar numa língua que eles não entendem, né, com tradutora. Então, eles queriam ouvir a minha voz. Na Polônia, por exemplo, a novela não foi dublada, ela foi narrada. Então, quem narrava era um homem. Então, era um sistema assim, de assim, agora, Isaura, tipo radionovela, agora, Isaura, aproxima-se de Álvaro. E Álvaro diz, aí tinha as nossas vozes por trás da narração, e a voz dele original, falando, Isaura, aí eu disse assim, Álvaro, mas ele diz assim, e ela responde, Álvaro. Eu cheguei a ver novela Isso assim foi na quando eu Polônia. viajava. Isso foi na Polônia, eu achei estranho. Dos poucos países em que eles não dublaram a novela, foi na Polônia. Eu vi que eles não tinham ainda o sistema, Eu acredito a que familiaridade. alguns países do leste europeu, eles façam isso, porque eu assisti também, não é leste europeu, mas assisti na Turquia novelas que não eram turcas, que eram assim, narradas por cima da voz, e vi em algum outro país, acho que na Jordânia. Eu sei que em alguns países eu vi isso. É estranhíssimo, é muito ruim, por sinal. Mas o duas público, vozes, com duas vozes. de qualquer maneira, gosta. Onde foi que aconteceu uma coisa que era fenomenal? Eu parei. Foi em Budapeste, que era uma nevasca, era um inverno, o Pedro estava comigo. Era um inverno rigorosíssimo, tipo quase 40 graus negativos. Os caminhões do exército tirando neve das ruas de manhã para os carros coletivos conseguirem entregar pão, leite, que tinha isso ainda, e com correntes nas rodas. Tração. Era uma coisa brutal o inverno. E nesse dia eu tinha uma manhã de autógrafos do livro, com a capa que era uma foto minha e a tradução do romance original para eles. E tinha uma fila, quando eu cheguei no lugar,
que era um lugar gigante. Era um centro comercial, que era o patrocinador da minha viagem era esse cara, o dono desse centro comercial. Que devia ser o governo, né? Porque acho que era tudo estatal. Quando eu comecei a dar autógrafo, às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, já tinha uma fila de, sei lá, você não conseguia enxergar a última pessoa, as pessoas estavam expostas ao frio durante horas. Eles tinham chegado lá às 5 horas da manhã para pegar. Pra ver o ator. E eu achei aquilo tão comovente. É. E uma altura passou por mim um menino que não enxergava, ele era cego. E então, ou seja, ele não viu a minha imagem. Isso é que eu parei, porque eu fiquei pensando nisso que eu vou falar agora. Ele não viu a minha imagem, portanto. E ele também não podia ouvir a minha voz, porque tinha essa narração ou a dublagem. Acho que nesse país a novela foi dublada. Então, qual era o meio hábil de conexão que se estabeleceu com ele? Não foi a imagem, não foi a voz, porque ele nem ouviu a minha voz, ele nem viu a minha imagem. Eu fiquei muito emocionada com a força que teve sobre esse menino, que eu parei assim, que eu quis me aproximar mais dele, eu quis falar alguma coisa com ele na língua, aí eu saí de onde eu estava, dei um abraço nele, para transmitir um pouco mais de proximidade, sabe? Isso foi das coisas que mais me impressionou nessas minhas viagens, foi esse meu encontro com esse garoto. Ele devia ter uns 10 anos de idade. Então a novela tem esses fenômenos. Essa novela é um fenômeno. Em todos os lugares onde ela passou, ela foi um fenômeno. Sim. Na Bósnia foi um fenômeno. Parava a guerra de fato. Era uma combinação. Na hora da novela não se atiram bombas. Era uma coisa... Na Itália pichavam muros. Isaura Libera. Num outro país, eu não sei se foi na Polônia, em algum país, faziam vaquinha e mandaram dinheiro pro Brasil. Eu quero essa grana. Para liberar a Isaura, para comprar a minha alforria. E mandaram o dinheiro. Ficou pra mim. Eu te dei alforria. Ed, Fui eu que dei alforria pra E uma vez Exato, o Pedro verdade. foi estudar na Inglaterra e as colegas dele eram desse país, eu não sei se foi Polônia, e eu sei que quando eles souberam que o Pedro era meu filho, elas agarraram o Pedro, nunca mais largaram do pé dele, e elas contaram essa história de que, acho que a mãe delas tinha mandado dinheiro pro Brasil para minha liberdade. Que bonito, né? É impressionante. Ed, e você? Você foi para onde exatamente? Você viajou para onde? Eu não viajei tanto, não, porque eu sempre estava em trabalho. Eu estava em trabalho. Logo depois, quando começaram essas viagens, a Lucélia ela foi escolhida como uma espécie de embaixadora da Globo, né? Então ela estava com a Globo por trás para poder fazer isso. Sim. Eu não. Eu estava trabalhando. Então eu consegui para uma colônia portuguesa nos Estados Unidos. Cape Cod. Hã? Eu me lembro dessa viagem. New Bedford, se não me New engano. Bedford. Aí eu fui para Venezuela, para Portugal e Cuba. Acho que foram essas 4 que eu fui. Inclusive eu sou o rei, quero que vocês saibam, eu sou o rei do carnaval de mealhada daquele ano. Maravilhoso. Eu desfilei com roupa de rei em cima de um carro alegórico, com um frio de assim uns 12 graus, vestido de rei, com a minha rainha de bigode. Ela tinha um bigodinho, portuguesinha, bigududinha. Aí eu e ela de rei e rainha do carnaval, a gente passava pelas ruas e a gente fazia Congelando. por causa da escravizaura. Congelando. E teve algum desses lugares que chamou mais atenção, assim como a Lucélia teve essa Eu história acho super que o lugar que emocionante? mais me impressionou foi Cuba. Porque, para começar, nós moramos muito distantes, né? Cuba está lá bem no norte, nós estamos aqui no sul. Mas eu não sabia, não tinha essa informação, que o mesmo povo que veio escravizado para o Brasil é o mesmo povo que foi para Cuba. E a miscigenação que houve, nós com os portugueses e eles com os espanhóis, deu uma raça muito parecida. Eles são muito parecidos com a gente. Fora que eles têm toda a Umbanda e Candomblé com outro nome,
chama santeria, É. mas é Oxalá, Oxóssi, Iemanjá, tudo igual. E isso me impressionou muito. E a humildade do povo. Eles eram tão receptivos, tão calorosos, tão amorosos, e não eram, no aeroporto também parecia que eu era um popstar, né? Um cara de rock and roll. Então, aquilo lá, porque eu sou muito avesso a isso. Eu sou realmente muito avesso a esse culto de ego, de celebridade, tudo isso aí. Sempre fui muito discreto nessa parte. Chegar nisso, com placa com o meu nome, com cartaz, aquilo lá me deu uma impressão, claro, carinhoso, muito carinhoso, eu adorei, claro que adorei, mas eu me sentia meio fora daquela realidade. Fomos recebidos pelos dirigentes do partido lá em Cuba e vi a força dessa novela em países, sobretudo países onde o comunismo, o socialismo eram a expressão política do povo. Porque a Lucélia, a escravizaura, representava o povo, o proletariado, escravizado, tal. Isso antes da Revolução Comunista, né? É claro que o Rubens de Falco representava o poder e eu representava o libertador. Então o ideário do povo sendo salvo pelo socialismo era muito forte. Ela representava realmente o proletariado. Então havia uma identificação e até talvez uma propaganda, né? Mais ou menos uma propaganda para os ideais deles, né? Eu adorei. Foi uma época muito boa. Eu ia aproveitar o que você falou antes de timidez. Eu li uma entrevista que você falou que achou que não vivenciou tanto sucesso assim, que você era muito tímido. Me conta um pouquinho disso. Não é tímido, é outra, eu nem sei te dizer o que é. Na verdade é o seguinte, eu entrei por uma escola de teatro, numa época extremamente politizada. Você ser conhecido, você ser uma celebridade, era uma coisa meio gauche para a minha época. Era uma coisa vista como uma coisa meio burguesa. O legal era ser um ator de teatro para lutar contra a ditadura. Esse a gente era formado dessa forma. A gente entrava na escola, a gente aprendia as matérias todas, uma escola extremamente séria lá em São Paulo, que é a AD, e os professores todos socialistas, comunistas, socialistas, que faziam a nossa cabeça de jovens como eu era. Então eu cresci com essa coisa, a televisão é o ópio do povo. Televisão é o ópio do povo, a vida inteira. 3 anos lá fazendo, e depois mais 3 fazendo teatro. Então eu rejeitei um pouco isso tudo. Eu não aproveitei mesmo. Fora que eu era muito tímido e quando eu entrei na televisão eu já tinha uma personalidade formada. Eu tinha 29 anos já. E a falta de liberdade que a televisão fez com que eu tivesse, porque eu não podia mais sair na rua. 3 dias depois eu entrei. O primeiro capítulo que eu entrei foi no dia do Natal, dia 24 de dezembro de 1976. O Gilberto dizia que eu era o presente de Natal para os brasileiros. Me envaidecia um pouquinho, mas eu achava tudo meio esquisito, sabe? Então acho que foi isso. Eu demorei um pouco para relaxar em ser uma pessoa conhecida. Demorei muito. Eu rejeitava, eu era respondão, eu era grosseiro com algumas pessoas. Quando eu via alguém rindo, eu achava que estavam rindo caçoando. Depois eu fui entender que estavam rindo de identificação. Então, olha, e eu falava assim, o que é? O que é? Nunca viu? Quando eu estava sozinho. Quando eu estava acompanhado, eu até que era mais simpático. Sozinho eu era muito tímido. E para você, Lucélia, essa relação com a fama, como foi? Natural. Ai, que bonitinho. Para mim, não. Para mim, isso tudo é muito natural. Acho que é um resultado do seu trabalho. E foi engraçado porque a novela explodiu na chamada. Eu só fazia teatro. Aí um dia eu comecei a gravar novela, eu morava ali nos Jornalistas, ali no Leblon. Aí eu desci para ir gravar e os molequinhos que moravam ali nos Jornalistas atrás de mim vieram me seguindo e falando lerê. Eu falei, que é isso? Aí que eu lembrei, a chamada estava no ar.
com essa música. Uma cena até bonita, que eu andava numa alameda gigante, com uma carruagem, que tinha tido uma abordagem do Rubens, do vilão, e eu fugia dele e me juntava aos escravos que estavam caminhando com um carro de boi, e eu ia caminhando junto com eles. Essa era a chamada. E com essa música. E aí, quando eles vieram atrás de mim, cantando essa música, eu falei, nossa, eu achei tão forte aquilo. Aí eu percebi essa coisa que é típico da televisão, né? Que você não tem isso no teatro. Você né? sabe que acontece uma coisa interessante que eu também... São erros que a gente faz quando você é imaturo. Na minha cabeça, quando eu entrei para a televisão e fiz muito sucesso, eu achava que eu fazia muito mal o que eu fazia. Que eu era um ator de teatro e era muito bom. Eu tenho consciência que eu era bom em teatro. Ganhei prêmio logo de cara na primeira peça. Enfim, eu era muito bom. Em televisão, eu sempre fiquei um pouco aquém. Então eu achava que a novela fazia sucesso porque fazia sucesso. Que eu não fazia sucesso nenhum. Eu era apenas uma coisa que estava lá aparecendo, fazia sucesso porque eu estava lá na novela. Eu achava que qualquer ator que entrasse numa novela faria sucesso. Qualquer um. Porque eu não via novela. Eu sempre estudei de noite, fiz escola de teatro à noite, depois comecei a fazer teatro de terça a domingo à noite. Então eu não via mesmo, não tinha cultura. Hoje eu percebo que não, para você fazer sucesso você precisa ser bom, né? Você precisa ter alguma coisa com uma empatia qualquer com o público. Eu não, eu me cobrava muito. Eu me lembro que teve um almoço, porque o Erval Rossano, ele não dirigiu a novela inteira. Ele começou, quando eu entrei, o Erval já não dirigia mais, ele tinha viajado. Ele gravou só 20 episódios. Só 20 episódios. Quando eu entrei, ele já estava em lua de mel com a Nívia, que eles tinham casado. Aí teve um almoço que eu fui, que estava o elenco todo, era uma despedida da novela, e eles foram. O Erval foi. Eu fugia dele, porque eu falava, esse homem deve me achar tão ruim, esse homem deve me achar tão péssimo ator. E eu fugi de todo mundo. Olha que insegurança, aos 29 anos com essas inseguranças. Aí ele me convidou para fazer a segunda novela, eu já trabalhei com ele. Aí trabalhei umas 12 com o Erval. Nossa. É. E Lucélio, o Edwin citou essa coisa da escalação, né? Que o próprio Gilberto Braga falou que não concordava com a sua escalação, né? Achava que deveria ser um outro perfil de atriz. Você soube disso na época que você estava fazendo? Não, não foi uma coisa que chegou para você Não, e você ficou... também não estava nem aí. Eu nunca participei desses bastidores, assim. Eu sou muito... Do trabalho, na né? minha e do trabalho. Eu fiquei super feliz quando chegou a oportunidade do contrato. Eu nunca prestei atenção em fofoca. Eu tenho horror a fake news. Horror. E o fake news é o filho da fofoca, né? E eu nunca gostei de fofoca a minha vida inteira. Eu nunca prestei a menor atenção para o que estava se passando aqui ao lado de uma forma consciente. É porque eu tenho muita obstinação no meu caminho. Eu tenho foco. Então eu não vou olhar para isso. O Gilberto... depois, se ele também se manifestou, é tudo uma questão dele, né? Uma necessidade dele. Eu não e acho que o resultado respondeu a qualquer É verdade. dúvida que pudesse ter havido, né? Nossa, eu passei por várias coisas. O diretor importantíssimo da Globo que me abordou na maquiagem, de uma forma até um tanto estranha. Mas era assim, fazendo sucesso, hein? Eu falei, pois é. Ele disse assim, mas você não faz bem o personagem. Olha que dá. Que coisa feia. Feia. Mas aí você vê o tamanho da pessoa. Aí eu falei, pois é, né? Eu faço o melhor que eu tô podendo fazer. Eu realmente me esforço. Foi a única coisa que eu disse, mas fiquei magoada, evidentemente. Você não diz isso para uma jovem atriz, Claro, né? Porque por mais que eu tivesse segurança do meu trabalho, você não fala assim na lata, né, para uma pessoa. Se ele achava realmente Quando a gente isso... voltar para casa hoje, você me conta quem é? Sim. E Edwin, você, aproveitando que você falou antes,
além dessa coisa da televisão que você falou, que tinha essa opinião formada, tinha ainda, era o galã, né? Ainda era o estereótipo do Salvador, da mocinha, você né? sabe que também era uma outra coisa de... a cabeça do ser humano é complicada, a cabeça do ator é 3 vezes mais complicada. Nós somos complicados, a gente trabalha com emoção, a gente vive exposto, são feridas abertas para fazer, sobretudo quando a gente vai fazer teatro, né? Porque a gente mergulha mais profundamente. Mas eu sofria muito com essa coisa também, porque eu cresci na minha adolescência, eu me achava não, eu era meio feinho, sabe? Eu fui uma criança bonitinha, adolescência dei aquela espichada, fiquei com uma angulação, eu tenho fotografia, eu falo, não é legal. Aí de repente comecei a fazer Escravizaura, recebendo carta, você é lindo, seus olhos. Aí falava que eu tinha olho verde, que eu nunca tive, seus olhos verdes. Começaram a fazer E eu acreditei um pouco nisso, sabe? Comecei a achar legal. Uma pessoa insegura, comecei a achar legal. Mas quando eu peguei o segundo galãzinho, eu falei, não é legal. Não é legal porque não é isso que eu fiz na escola, eu quero fazer. E eu vou contar uma história, se vocês quiserem, vocês editam. Não, tá imagina. bom? Não, porque não tem nada a ver com a Escravizaura. E nem... Um dia eu vou na casa da Janete Claire, levado pela Guta, a nossa Guta, e a Janete me pegou num canto e falou, olha, eu vou fazer uma novela em que tem um personagem que é um vilão. Você está sendo criado dentro da TV Globo para ser o galã, mas você gostaria de fazer um vilão? Eu falei, Claro. Tudo que eu quero. Só que tem uma coisa... No começo da novela vai ter uma morte. E vai ser você que vai matar o personagem. Só que você não pode dizer nem dentro da Globo, nem para os diretores, para ninguém. Vai ficar eu e você sabendo. Só nós 2 sabemos que quem matará o Salomão Rayala é você. Nem sabia quem era o Salomão Rayala. Aí o Salomão Rayala era o Dionísio de Azevedo, quando eu comecei a gravar, que tinha sido meu pai na outra novela. Bom, enfim, começamos a gravar. O Dionísio fez tanto sucesso que o personagem que morreria no capítulo 5º foi morrer no 32º capítulo. E ficou aquela novela inteira, o resto, quem matou o Salomão Rayala, quem matou o Salomão Rayala. Eu já comecei a duvidar que tinha sido eu, porque... Eu era um ator iniciante, aí tinha Rubens de Falco, tinha Dina Sfati, Francisco Coco. Eu falei, ela vai agora pôr com outro personagem. Aí um dia eu falei assim, liguei para ela e falei, Janete, só para eu me posicionar na minha cabeça, sou eu ou é outro ator? Eu não falei que é você. Bom, enfim, fui eu. Então, essa mudança de galã para um vilão foi ótimo. E na outra novela que eu fiz um papel cômico, muito engraçado, que eu gostei muito. Chamava Pecado Rasgado. Foi um dos papéis que eu mais gostei de ter feito. Muito interessante, muito legal. E outra coisa também que o Gilberto falou na época da censura, né? Eu não sei de que forma isso talvez chegasse para vocês ou não, que ele falou que teve que trocar, né, escravo por peça no texto. Ele deu uma entrevista falando sobre a censura no texto da Escravizaura. Peça? Escravo por peça, ele trocou. Será que não foi ao contrário, não? Não sei. Não, era Porque peça é tão mais ofensivo. Mas o que ele explicou na entrevista era isso. Mas chegava para vocês, alguma forma, da censura? Não chegou para mim nada. A gente gravava, querida, você não pode imaginar que era uma gravação naquela época. Era infernal. Decorava quantas páginas por dia? Eu também fazia teatro. Eu ia decorar de madrugada. Olha que loucura, eu fazia teatro no Glaucio Gil, de quarta a domingo. Eu chegava do teatro para decorar, para 7h30, 8h já estar acordado para ir para a televisão, que era feita a novela na TV Educativa, porque a Globo tinha pegado fogo, lembra? Os estúdios da TV Globo. Era um cansaço, era dia atrás, então não tinha muito tempo para ouvir essas coisas realmente. Não, acho que essa entrevista foi depois, mas eu queria saber se na época chegou alguma coisa para vocês, de afetar o trabalho de vocês de alguma forma, não, né? Não. A censura só foi efetiva em corte de coisas mais tarde, na minha história com a Globo, em Ciranda Cirandinha, que eles cortaram vários episódios inteiros
e alguns mutilaram bastante, mas era uma coisa frontal, mas era uma coisa muito mais... se propunha muito mais a um debate mais agressivo em relação à ditadura militar. Tinha jovens drogados, falava de droga, sexo, vida comunitária, coisas assim que não podiam ser discutidas. Diferente da Escravizaura, que era um romance. Sim. E Lucélia, eu vejo que alguns atores, né, às vezes ficam fugindo de personagens que marcaram a vida deles, assim, né? Querem mudar, não serem tão lembrados por certos personagens. Me parece que não é o seu caso, assim, né? Da Escravizaura é um orgulho que você carrega. Porque é realmente uma coisa excepcional, né? Ela existe independente de mim. Né? Na época, eu já dei uma guinada em seguida, que eu fui fazer uma novela em que eu quebrei o padrão da mocinha e fiz uma vilã em seguida. Disse assim, não me encham com isso, vou fazer o que eu quiser. Depois, continuei uma carreira enorme com várias heroínas, sim, mas a Escrava Isaura é excepcional, não só do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista internacional. É uma coisa que ninguém mais conseguiu construir nada tão abrangente. Porque, como o Edwin falou, ela pega qualquer cultura que você submeter à história, à novela, do jeitinho como ela é. Ela funciona, é uma coisa impressionante. O único país, queria até perguntar quantos países tem no planeta, porque é muito mais do que esse número que vocês enunciam. É muito mais que isso. A novela passou no mundo inteiro, menos na Índia. São dados da própria Globo. Pois mas ver quantos países tem no mundo, passou em todos os lugares. São 170 e poucos, né, países. Passou na grande maioria. Não passou na Índia, porque na Índia não entra nada que é estrangeiro, porque eles são os maiores produtores de audiovisual do mundo. Eles produzem mais cinema que Hollywood, eles produzem tudo que você possa imaginar, e tem a questão cultural de valores, as coisas de sexo, beijo, mulher, eles são muito muçulmanos, é um país muçulmano, basicamente. E aí a censura lá é muito, muito séria também. Mas por isso a novela não entrou lá, por uma questão de mercado. Mas tirando a Índia, eu acho que todos os grandes países e todos os continentes mostraram essa novela. Então tem que se tratar com muita, muita reverência. Você sabe que, falando isso que ela está falando, alguns anos depois que eu já tinha feito, deve ter acontecido com ela também, claro, não só com ela, nem só comigo, deve ter acontecido com o Rubens. A gente viajava para alguns países, que hoje a gente está muito mais velho, mudamos, né? Mas durante uns 10 anos, se eu fosse à Itália, se eu fosse para a França, sempre tinha gente que reconhecia a gente da novela, passada em horários meio estranhos. A França não é um país que vê muita televisão, não faz parte do cotidiano deles, mas passava de tarde. Um horário meio de segunda. Como era o nome da televisão que passava? Eu não vou lembrar. Eu sei que reconheciam a gente como se a gente estivesse no Brasil. Era gostoso, porque não tinha aquele assédio, mas sempre tinha alguém que podia nos ajudar num problema. Né? Como turista, sempre está onde é a praça, tá, onde é isso, como é que troca isso. Aí ajudavam a gente. E Edwin, depois com as reprises e tal, você se reviu, assim, hoje você olha e pensa, eu estava sendo muito crítico comigo mesmo à toa. Muito assim. isso. Eu falo assim, eu fazia muito bem. Hoje eu tenho distanciamento. Foi a terapia. Hã? Foi a terapia. Eu nunca fiz terapia. Minha terapia... Não. Todas as novelas que eu vi depois, com distanciamento, eu falava assim, gente, eu fazia legal esse personagem. Porque eu cresci, na minha cabeça, porque me falavam muito, você é um ótimo ator de teatro. Sempre tinha um de teatro como um apêndice para me elogiar como ator. Você é um excelente ator de teatro. E aí eu falava assim, quando fazem isso é porque eu não sou bom na televisão. E talvez eu não seja mesmo tão bom. Eu falava depois, eu falei isso, é que na televisão eu não sou tão bom quanto eu sou no teatro. No teatro realmente sou, você que me conhece como ator de teatro, eu sou grandioso, eu preencho, eu sei fazer teatro. Televisão eu sempre fico um pouco, eu tenho uma insegurança, mas sabe do que é? É do texto. O texto nunca está
colado 100% na minha cabeça ou na cabeça de qualquer ator. Tem ator que sabe lidar melhor com esses 80% e esses 20% que ficam boiando. Eu não, se eu não sei muito de cor, eu fico muito mal. Então, eu nunca sei, total, não sei. Não dá, ainda mais agora que eu estou mais velho, mais dificuldade para decorar, então fica mais difícil. Então eu tinha isso. Eu estava assim olhando para você para fazer. Eu falei, o que eu vou falar agora? O que eu tenho que falar agora, meu Deus do céu? Se ela não me der a deixa, eu vou parar a gravação. Não dá para ficar perfeito, né? Com um pensamento paralelo. Mas já lidei também bem com isso. E você, Lucélia, de se rever depois de muitos anos? Ela é segura. Ela falou, né, que ela já fazendo, você era muito segura, né? Você gostou do que você fez ali, já de cara, assim, você estava muito segura. Nem reparei. Eu não sei se eu gostei, se eu não gostei. Ela não tá fazendo charme, não. Ela é assim mesmo. Eu nem reparei. Eu faço. Aliás, acho que eu sempre fui budista. Eu sempre procuro viver o momento presente. Eu estou fazendo. Quando eu estou fazendo, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Estou presente. Se ficou bom, se não ficou bom, é uma análise que já não tem mais. Entende? Também, né? É muito subjetivo. Você pode gostar, ele pode não gostar. Aí você vai comentar, ele vai comentar e vira fofoca. Eu não quero saber. Eu quero saber o que é para fazer. E você lembra, assim, de alguma cena da novela, algum momento, assim, que foi para você, foi o melhor, o mais especial, assim? Não foi ao ar. Mentira! Qual foi? A melhor cena que eu fiz na novela nunca foi ao ar. Porque ela não combinava com a linha da passividade e da doçura e ela era resignada da personagem. Foi quando matavam o Tobias, que é o Pirilo, que ela tinha uma cena de revolta muito forte, que ela quebrava o quarto inteiro. E eu fiz muito bem essa cena. Foi a minha melhor cena na novela. Eu fiz, era realmente de parar o estúdio. Foi muito forte e eles acharam que não podiam botar no ar, porque ia ser muito forte para o público. Aquela violência, aquele grito de rebeldia. De rebeldia. Ela não podia ser rebelde. Acho que rompia com até uma linguagem da própria personagem. Ela tinha que ser submissa, humilhada até o final. Eles achavam que isso engrandecia, que isso fortaleceria. Porque eram deve ter sido de fato. Eram personagens maniqueístas. Heroína, né? Eu não podia gritar. O bom, o mal era mal. Não podia quebrar nada, não podia gritar, não podia me rebelar, não podia falar alto, tinha que olhar para o chão. A Isaura não olhava assim, ela olhava para baixo. Era muito forte a personagem e é muito difícil para mim ter uma natureza mais expandida. Era difícil fazer a personagem completamente humilhada, olhar para baixo. Baixar o tom, era muito camisa de força, sabe? A personagem. Imagina eu que sou um vulcão, eu ficava bem cabendo dentro desse espartilho. E como foi que você soube que não ia ao ar? Você soube antes? Você viu na hora que não foi? Não, alguém me falou na época de ao ar, eu acho que eu estranhei. Ué, mas e a cena? Eu estava esperando a cena. Aí disseram, decidiu-se não... Você nem tem essa cena? Eu tenho. Aí me mandaram de presente. Que bom. Mas eu tinha até pouco tempo um sistema que ninguém mais lê. Acho que nem a própria Globo. Era uma fita desse tamanho. Era um negócio enorme. Tipo um celular tijolo, imagina. Naquela época, a matriz era muito diferente. E eu tinha, até durante muito tempo eu tinha, não sei que fim levou, mas eu tinha essa cena. Que legal. A cena que não foi ao ar. Não foi ao ar. E a sua, Edme? Teve um momento assim que você achou que foi... Eu tenho foi... uma memória muito ruim, sabe? Eu guardo Tô achando tudo. sua memória boa. Eu só sou bom para guardar texto. Quer dizer, mesmo assim fica aqueles 20%. Eu não tenho grandes memórias porque faz muitos anos. Eu lembro assim da contratação, eu lembro esse dia que eu conheci a Lucélia, eu lembro de algumas cenas assim,
Agora tem uma que a gente sempre que vai dar entrevista que eu me lembro. Porque nós éramos muito jovens, muito inexperientes, levávamos tudo muito a sério, né? Os personagens a gente levava muito a sério. Hoje a gente já tem algumas chaves que fala gravando, você já sabe fazer ou no teatro. Eu não preciso ficar no teatro me martelando lá na coxia para entrar e fazer uma cena. Já tem umas chaves que faz você ir. Então a gente era muito, uma palavra horrorosa, mas muito imbuídos dos personagens. E eu, de repente, na novela, eu era apaixonado por ela. Apaixonado. E ela rejeitando, não querendo. Ela tinha um amor antigo, tinha medo, aquela coisa toda. Um dia ela resolve achar que ela me ama. Assim, mas sempre... Não, claro, mas um dia... Teve a grande cena romântica, é isso. Teve um dia que ela O beijo. olhou para mim e veio o tal beijo. Quando eu li o beijo, eles dão um beijo, eu fiquei no estado... Tinha um monte de gente esperando esse beijo. Muita gente comentou comigo que estava esperando aquele beijo. Todo mundo só pensava nisso, né? O dia que que ela vai Se encontrar, falar, ela gosta dele, né? Aí a gente foi fazer a cena do beijo. Aí estavam aqui, aquele olhar um pro outro, de repente gruda. Mas a gente foi com tanta força que quicou. Fez assim, ó. Quase que quebrou meu dente. Os dentes tudo dolorido. Fazendo a cena, o resto da cena, tudo dolorido. Eu não sabia que o dela também estava doendo. Mas o meu tava, né? Tava doendo. Aí quando terminou, a gente estava muito emocionado, né? Nós éramos jovens, bonitinhos. Aí a gente conversou e a gente riu muito. A vida inteira a gente riu. Quicou. Mas você sabe que... Foi com tanta fúria, com tanto ardor. Você sabe que tem uma outra cena na novela que eu achava muito bonita e foi uma cena também que quebrou o padrão da rotina da Isaura, que era uma cena poética que tinha ao ar livre, era numa locação aqui próximo ao Rio de Janeiro, que ela falava uma espécie de um poema. Era uma coisa meio falada, meio cantada, meio poema, que eu pedi o Erval ainda estava. Será que o Erval ainda estava? Eu não lembro se o Erval ainda estava, mas eu pedi para o diretor deixar eu fazer descalça. Porque já era a última cena do dia, a luz estava caindo, e era uma coisa que ele pediu para fazer como uma complementação, que eu fazia a cena e depois ela ficava sozinha, meio que falando com ela mesma. Foi improvisado. Era uma coisa improvisada. Eu estava falando comigo mesma, meio cantando, meio brincando. Eu estava brincando. A Isaura estava brincando. E eu entendi o que ele queria. Não era um texto. E aí eu fiz improvisado e eu fiz uma coisa muito bonita. É o único momento que tinha de relaxamento dela. Que como uma criança, brincando sozinha, me lembra minha neta. Eu rodava com a saia assim e eu fiz descalça. A cena ficou tão linda. Mas essa foi pro ar. Essa foi pro ar. E essa foi uma cena muito elogiada. E foi uma cena que ela era boa exatamente porque ela quebrava aquela rigidez da personagem, do dia a dia. De olhar para baixo, de estar sempre muito sofrendo muito, como sofria, né? Uhum. Nesse momento ela ficou feliz, ela estava feliz. Muito bom. Deixa eu falar uma coisinha. Eu antes de ser ator, eu tinha sido atleta. Atleta olímpico mesmo, de competição, tudo. Quando eu fui contratado, falaram para mim assim, você sabe andar a cavalo? Não sabia. Eu falei, sei. Queria ser contratado, queria trabalhar, né? A primeira cena que eu tinha de cavalo era uma fuga. Uma fuga. Aí eu via, antes de eu gravar, eu via as pessoas andando e eu falava assim, o pé é assim, a mão é assada. Eu esquadrinhei tudo e fiz. E andei muito bem a cavalo. Andei bem mesmo. E passei a ficar apaixonado por andar a cavalo. Mas teve uma cena muito engraçada, que agora que eu lembrei. Eu tinha uma cena com o Ari Kozlov na porta da tua casa, daquela casinha que você morava com o teu pai. Fugida. Aquela casinha. Era Átila, eu e ele conversando lá. Aí a gente conversava.
O texto era tudo pomposo, né? Era um texto elaborado. E naquela época não tinha kill. Sabe o que é kill? O corte, O né? corte. Não tinha. Errava, tinha que voltar tudo de novo. Aí fizemos uma cena difícil porque o cavalo, nós dois em cavalo, o cavalo virava sozinho. Não dava para falar texto, tinha que ficar controlando o cavalo, então virava, e aí pegava outro ângulo e tudo indo assim. Muita dificuldade. O diretor gostando. Aí quando termina ele fala, então tá combinado? Eu fiz assim, combinado. Quando eu fiz isso aqui, eu tinha que voltar tudo de novo. Combinado. Maravilhoso. Voltou tudo. Essas coisas dão um tempero muito gostoso pra gente. Imagina. Esses erros são maravilhosos. Sim. Coisas que acontecem no dia a dia de gravação. Combinado. A alegria do diretor foi maravilhosa. E, Lucélia, imagina você responde essa pergunta já há anos, né? E aí, vai voltar às novelas? Né? Acho que todo mundo te pergunta sempre. Se me isso. convidam, eu volto. É isso que eu queria saber. Não é uma Óbvio. falta de vontade. Óbvio, ululante. Não faço porque não sou convidada, porque se me convidam, eu faço, adoro. Entendi. Porque tem uma galera que uma época já também não está tão disposta a fazer Você novela, sabe né? de uma coisa que nós somos Eu ia te perguntar também convidados- Hã? Eu ia te perguntar também da sua. Não, o que é impressionante, enfim, é assim que é, e a gente também não tem muito o que fazer. Mas a pessoa mais gentil, delicada e que olhou para nós com o carinho dessas duas pessoas que pararam o Brasil, pararam o mundo, foi Portugal, que fez uma novela há pouco tempo, onde a gente fez um casal totalmente diverso, um Escritor casal brasileiro, complicado. escritor brasileiro. Um escritor Rui brasileiro. Vilhena, é. Na corda. No Não, Brasil, na Na nunca corda- corda teve- bamba, é. No Brasil nunca teve alguém que se debruçou e falou assim: foi um casal importante. Posso até não curti-los, mas foram importantes. Vamos colocar em algum momento essas duas pessoas juntas. Mas eu não vejo assim, não. Eu acho que a televisão mudou muito. A televisão que vai ao ar hoje não é a que nós fizemos. O mundo mudou muito, as novelas mudaram, o sistema de comunicação mudou radicalmente. Hoje em dia, desde das redes sociais, a internet, os smartphones, não há mais possibilidade de uma audiência tão concentrada como a que nós tivemos na nossa carreira. Tu imagina uma novela com 70 pontos de audiência, 75, 80 pontos de audiência, que uma novela dava no último capítulo, nossas novelas. Eu me lembro aquela novela Locomotivas, Meu Encontro com Araciba Labanian, deu quase 80 pontos de audiência. Isso não existe mais na realidade do veículo. Hoje está tudo fragmentado, as audiências são perfeitamente divididas, é um negócio diferente. Eu estou falando isso porque a própria maneira de construir uma narrativa de história hoje é outra. Respondendo a sua pergunta, eu não sei se eu hoje, se assim me convidam para fazer uma novela, eu sei fazer essa novela. Eu me pergunto muito isso também. Eu não sei se eu sei fazer essa novela que estão fazendo agora. Eu me pergunto muito isso, assim, será que eu me adaptaria? Porque é outra linguagem. É uma linguagem que acompanha muito mais a sociedade. É uma linguagem de fragmentação. E a gente veio de uma linguagem que os personagens tinham uma integridade. Era difícil romper a integridade de um personagem como Isaura ou de várias outras que eu fiz ao longo da minha carreira. Eu fico pensando, por que essas novelas faziam tanto sucesso? Até hoje, eu vejo até uma outra geração de fãs que me vê agora na internet e que reconhece valor naquele trabalho, adoram. Mas o que é? Não sou eu. É o personagem, que é bem construído. Não tem mérito nenhum eu, como atriz, posso até ter lá um carisma, alguma coisa, mas o que faz alguém seguir a história de alguém é o personagem, é a construção dramática desse personagem. E é isso que eu acho que falta hoje à televisão. Não é que as novelas não possam ter uma audiência explosiva.
Podem, mas para isso tem que ter por trás alguém construindo isso. Que os autores faziam isso magnífica, magistralmente. E hoje eu não acho que eles não façam porque não queiram fazer. É que a linguagem rompe com eles. Entende o que eu estou falando? Totalmente. Excelente reflexão. Dá para entender, mas ao mesmo tempo, Lucélia, eu acho que nós somos adaptáveis. A gente pode continuar Não sei se eu trabalhando. conseguiria fazer. Pode ser que você não tenha não o fogo para fazer. Não, é porque eu sou atriz. É claro. Eu a gente vou é fazer uma adaptável. personagem se eu tiver um personagem para fazer, Uhum. né? É claro. É essa. Edwin teve agora a experiência, né? Com Família Tudo, foi uma participação. Foi uma participação. Mas tinha personagem? Hã? Tinha personagem? Não. É esse o ponto. Não, é esse não o ponto. tinha. Uhum. Não. Como foi um convite no meio de uma novela, né, para terminar com a Arlete Salles, tudo, a gente estava em teatro juntos, mas me falaram uma série de coisas que quando veio escrito não era bem Não era o que eu personagem. não dava, porque claro, as histórias estavam todas já desenhadas. Construídas, Eu né? fui lá para que a Arlete tivesse um galanzão, né, um homem maduro para fazer par com ela. Então mas foi ótimo, adorei ter feito, adorei mesmo. Porque fazia tanto tempo, que fazia 5 anos, a última que eu tinha feito foi com ela, lá em Em Portugal. Portugal, na Corda Bamba. Qual novela que você fez? Agora Agora? a família é tudo. A Arlete fazia 2 gêmeas, eu terminei com uma delas. Ah, que legal. É. Era um convite de honra. É um convite afetivo. Foi bom ter feito. Mas aí, na sua opinião, nesse ponto que a Lucélia tocou, você falou, vocês acham que você acha que vocês são adaptáveis, né? Eu acho que a gente. Eu não sei, sinceramente. Sim. Eu não sei. Eu me pergunto sempre isso. Não sei se eu quero também. Não sei se eu me adapto a essa. Isso é mais difícil. Você sabe que essa novela que eu fiz na TV, na Globo agora, o Família é Tudo, eu fazia muito tempo que não ia lá, né? Porque 5 anos a última. E não foi na Globo, foi em Portugal. A gente vem de uma geração, é chato falar isso, que parece que a gente é velho, antigo, mas nós fazíamos televisão numa época, fazia uma televisão numa época em que a Globo era uma família. Era uma família. É verdade. Você trabalhava num espaço onde tinha um corredor muito grande, com 3 estúdios, cada estúdio era uma novela. É verdade. A sala de maquiagem Era para todos. Para todos. É. Então a gente estava sempre com todos os elencos. E todo mundo conversando, trocando experiência, tal e coisa. Hoje, quando eu entrei na... E nem vou falar, não é mal, é outra época, como ela descreveu tão bem. Mudou tudo, mudou tudo. Não tem como. Eu fui gravar essa novela, tem uma sala de espera de ator, uma sala de ator, que é maior que isto aqui. E tem todos os atores de todas as novelas, todos com o celular na mão e todos voltados para si mesmos. Não tem diálogo, não tem papo, não tem absolutamente nada. O camarim é desse tamanho e a sala é imensa. Aí eu fiquei tão assustado com aquilo, eu falei, gente, eu quero conversar. Mas isso aí não é uma questão do ambiente de trabalho. É a humanidade. É a humanidade. Você entra no metrô, você entra em qualquer lugar, num jantar. Você vai a um jantar. As pessoas estão olhando o celular, você fica lá sentado. Você, ei, não vai falar comigo, não? Oi, estou aqui. Mas isso são tempos. São tempos. São Mas para gente que veio de uma outra época, você olhando e falou assim, gente, não é que você queira voltar no tempo, eu não sou saudosista mesmo, não vivo para o passado, eu vivo realmente para o futuro, mas me impactou aquela frieza. Mas ao mesmo tempo você vê a humanidade por trás de cada um quando você bate um papo. Mas claro, mudou tudo, mudou. Então eu também não sei como é que eu seria fazer 8 meses de uma novela. Se me convidasse para fazer uma minissérie, 3 meses, eu acho que seria mais fácil hoje. Ó, pessoal, amei estar aqui com vocês. Edwin lembrou, ano que vem, 50 anos, né, de Escravizaura. Quem sabe, né? A gente não se reencontra aí para falar. Eu estava falando para ela assim, quando a gente tiver 100 anos, a gente vai estar falando da Escravizaura.
Obrigada, Obrigada. pessoal. Então, ok, um abraço a todos.